Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos fazer uma revisão geral deste capítulo. Essa revisão vai ser pelos tópicos, tá? E vão acompanhando e fazendo as atividades. Movimento migratório. Nós sabemos que o termo de migração corresponde à mobilidade espacial da população. Então, sair de um lugar para outro, né? Mudar de um lugar para outro, isso é migração, ok? O ato de migrar faz do indivíduo um emigrante ou imigrante. Emigrante é quando ele sai do seu país para outro. Imigrante é quando ele chega em outro país. Então, nós já vimos aí, né, o termo imigrante e emigrante. Vamos ver a diferença deles, estuda mais um pouco. Taxa de imigração. O que é a taxa de imigração? Essa taxa inclui o valor da diferença entre o número de pessoas. Por que é preciso existir isso? Porque o IBGE, ele faz esse controle das pessoas que entram e saem do nosso país. Ou então essa taxa também é feita nas regiões, entendeu? Então, uma taxa de imigração é a quantidade de pessoas que estão migrando de um lugar para outro, as que estão entrando e as que estão saindo. A migração ilegal. Bom, essa migração é uma migração perigosa, né? Porque ela pode levar à morte, como é o caso dos mexicanos em relação aos Estados Unidos e dos sul-americanos quando vão através do México para entrarem nos Estados Unidos de forma ilegal. E, claro, existem outras imigrações legais, como é o caso da Síria também, né? Dos africanos, quando atravessam o mar Mediterrâneo para ir para a Europa, e às vezes acontecem acidentes horríveis, como vários que vocês já devem ter presenciado nas notícias. Essa imigração ilegal, ela é perigosa e, além do mais, ela tem também uma deportação. A deportação é a saída forçada que o Estado impõe ao estrangeiro que entra ou permanece irregularmente no país. Então, essa deportação era para a vida toda. Agora, eu ainda não posso afirmar isso com toda certeza, mas que os Estados Unidos estavam deixando por 10 anos, tá? Então, a gente precisa olhar isso direitinho, eu, na próxima aula, direi a vocês. A migração ilegal refere-se à migração de pessoas para um país em violação das leis de imigração desse país. Ou seja, você não pode entrar em um país sem estar legal, com toda a documentação e ter sido aceito por esse país. Bom, as exigências para a imigração legal, elas são muito rígidas, principalmente nos Estados Unidos. Você tem que ter dinheiro em conta, ou você ir como estudante, ou em um programa de intercâmbio. Bom, nós podemos citar como ilegal aquilo que eu já falei, né? Aqueles que cruzam a fronteira do México com os Estados Unidos. E são os chamados coiotes que fazem isso ilegalmente. Bom, eu vou passando aqui, tá? A migração forçada é um movimento populacional onde é feito sobre coerção ou violência. Eu citei na última aula a questão dos escravos, né? Que foi uma imigração forçada, porém a gente sabe que existe também aquelas ambientais, aquela questão de étnico-religiosa, como é o caso também da Síria, né? Como é o caso de alguns africanos, de países do continente africano, e isso faz também ser uma migração forçada. A pessoa migra porque não tem condição de viver naquele local, tá? Isso também. A migração forçada é quando uma população é obrigada a sair do seu país de origem, por conta de fatores também como catástrofe, né? Como foi o caso do Haiti, com o grande terremoto que houve e eles migraram para o Brasil. Os refugiados ambientais, nós já conversamos, né? Sobre as questões climáticas, principalmente aqueles que tem no Sudeste Asiático, com o clima de monções, e também o nosso aqui no nosso país, o semiárido nordestino, tá? Essas migrações, eles são chamados de refugiados ambientais, como acontece alguma coisa, algum problema, a subida do nível do mar, seca, as questões climáticas, tá? Então isso é um refugiado ambiental. Fuga de cérebro. A fuga de cérebro, ela é assim,
Ela está como migração, mas é uma coisa que você não é forçado a fazer. Porém, você quer melhorar de vida, então aquele país lhe convida para você ir para trabalhar nesse país. Então, isso chamado fuga de cérebro, porque o país de origem perde aquele profissional legal, aquele profissional competente para um outro país, tá? E claro que existe vários outros motivos para que haja a fuga de cérebro. A dinâmica demográfica, nós estudamos isso, né? Nós fazemos um estudo sobre como anda a quantidade de imigrantes, a saída e a entrada de imigrantes, né? Então, nós fazemos esse quadro, esse gráfico. Então, podemos afirmar que a dinâmica demográfica pode ser traduzida como sendo a quantidade de habitantes que existe em todo o mundo, em um país ou em uma determinada cidade. A taxa de migração e taxa de emigração. Transição demográfica é cada década, ou também pode ser de 20 em 20 anos, nós fazemos uma transição, sabe? Queremos fazer um estudo sobre como foi naquele ano, naquela década que houve as migrações. Então, nós podemos ver aqui nesse gráfico. Um grande exemplo que vamos ter agora na fase 1. A taxa de natalidade ela foi alta e a taxa de mortalidade ela não foi tão alta quanto a de natalidade. Isso é bom, tá? Já a fase 2, ela se manteve na taxa de natalidade, cresceu um pouco também, mas a taxa de mortalidade caiu mais ainda, maravilhoso. A terceira fase, a taxa de natalidade vai caindo e a taxa de mortalidade cresce, também cai um pouco, né? Cresce um pouquinho, dado momento, depois ela cai. E a quarta, ela tem taxa de natalidade baixa e taxa de mortalidade baixa. Observe como ela está bem baixinha. Isso significa que poucos nascidos e o envelhecimento da população. Estrutura etária da população, nós já sabemos, né, que é representada pela média de idade do país, da população do país, pessoas jovens até 19 anos, adultos de 20 a 59 e idosos a partir de 60 anos. Ela é representada por uma pirâmide, onde o lado direito estão o feminino, o lado esquerdo o masculino. A base são os nascidos, vou mostrar aqui para vocês, a base o nascido até 19 anos. Depois vem os adultos até 59 e depois vem os idosos. Depende das condições dele, né? Da expectativa de vida dele. Então, se você observar, a segunda pirâmide é uma pirâmide com base larga, jovens largos, a quantidade de jovens também é muito larga, e o idoso. Essa pirâmide eu gosto muito dela, tá? Ela é bem equilibrada. Já a terceira pirâmide, a base é estreita, ainda tem a parte de adultos, de jovens, você vê que diminui aí também, adulto um pouquinho mais, mas os idosos cresce mais. Então, significa que são poucos nascidos, mas idosos tem mais. Porque a medicina evoluiu e no caso da base estreita, por conta da mulher que não quer ter, a família não quer ter muitos filhos. Então, isso está acontecendo muito na Europa e também no Brasil. Bom, gente, eu volto a repetir que a atividade do capítulo 5 se faz necessária, suplementar, e tá aí a revisão. Eu queria muito fazer essa revisão para que vocês ficassem top nesse assunto. Bom dia e vamos para frente.